Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. No meu relógio pontualmente 21 horas, dia 6 de maio de 2020, em meio aí à pandemia do coronavírus, do novo coronavírus do Covid-19. Esperar o pessoal entrar, tá? Já pontualmente 9 horas aí, esperar meu amigo Calcini pedir para entrar e aí a gente já dá início aí realmente a nossa live. Hoje uma live muito interessante. É até bom que o Calcini ele vai explicar aí para vocês como é que funciona e essa questão de... Não tem que estar na ordem do dia, né? A questão das audiências virtuais ou telepresenciais. Deixa eu ver se ele pediu para entrar. Ainda não. Cancelar aqui, mas de toda sorte, agradeço mais uma vez a confiança em nosso trabalho, de acompanharem o nosso trabalho. Realmente, final do dia, já o pessoal cansado, né? E a gente, então, precisa... fazer ainda reflexões e tudo mais, mas eu acho que é isso, é algo que está ao nosso alcance, é algo que a gente faz de coração, de corpo e alma, e a gente espera que vocês aproveitem todas essas lives para irem ganhando conhecimento, irem refletindo sobre tudo que vem acontecendo na área trabalhista, que é um aumento realmente ímpar, né? Algo, dizem que a maior crise aí, com certeza, da nossa geração. Tá bom? Deixa eu ver se ele já pediu para entrar. Acredito que sim, deixa eu ver aqui. Ainda não. Estou só esperando aqui ele pedir para entrar. Solicitar mais uma vez. Bom, mandar um abraço ao Guilherme. Pós-graduação Alep também presente. Maravilha. Marco Antônio, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Como é que tá, pessoal? Som, imagem. Pode colocar cidade, estado que vocês estão aí acompanhando. Rose, boa noite, que saudades. Estamos aí em breve, se Deus, breve, né? Esperamos que a gente volte a ter as aulas aí presenciais também. Eu tô sentindo, confesso, muita saudade, né? Eu tô sentindo bastante, como todos nós, né? Não tá sendo fácil para ninguém, com toda certeza. Tá todo mundo aí sofrendo, né, com tudo isso. É uma grande adaptação para todos nós, sem dúvida nenhuma. É um momento realmente muito delicado para todos, né? A gente está trabalhando muito, né? Graças a Deus, trabalhando bastante na advocacia. Eu advogo tanto para reclamante quanto para reclamada. Nós já tivemos aí mais de 5 milhões de empregos afetados aí direta e indiretamente. Tivemos também mais de 6 mil empresas que fecharam as portas. Lá mesmo no andar do meu escritório, muita gente entregando a sala. Realmente um cenário muito, muito triste, muito preocupante, mas nós temos aí a questão da vida e da saúde das pessoas, aquilo que a gente tem que dar prioridade nesse momento, né? Vamos lá. Fortaleza, Maranhão, Macapá, presentes também. Vamos ver se o Calcini pede aqui para entrar. Meus cumprimentos ao senhor. Deixa eu ver se ele já pediu aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Calcini pediu para entrar. Ainda não. Estou esperando ele pedir para entrar. Vamos lá. Aqui. É engraçado, ele não entra. Deixa eu ver se eu tento aqui entrar no... eu acho que ele normalmente acontece automático, né? Deixa eu tentar colocar aqui, eu consigo... Só responder aqui que ele tá aqui, ó. Vamos ver se ele pede para entrar. Maravilha, manual de processo será utilizado na pós-graduação? Utilizaremos com certeza. Marabá no Pará, Dracena, que bom, presentes. Quem mais aí presente? Qual cidade e estado? Dracena, Marabá, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ananindeua, Pará. Melhor professor de trabalho, obrigado de coração, agradeço o carinho. Evandro, boa noite, mestre. Boa noite, Evandro. Tamo junto, viu? Um forte abraço, obrigado por acompanhar mais uma live. Itapipoca, Evandro, você é o cara, brigadão, viu? Obrigado mesmo. Blumenau, Santa Catarina, Boituva, São Paulo, Suzano. Opa, agora sim, Calcini, pede para entrar, só dá aquela solicitação para entrar. Aparece aqui a solicitação para mim, eu já te autorizo você entrar. Cuiabá, Mato Grosso. Olha, Gracélia Cesário, esposa do grande professor Humberto Cesário, obrigado.
Hélio Gustavo Alves, o grande professor de previdenciário, e mais, né? Masterchef, é sempre bom estar aqui com... Opa, deixa eu ver, aqui ó, agora sim, deixa eu autorizar aqui o Calcine, Vira Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Calcine vai entrar, agora sim, agora tá ligado, agora sim. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Fala, meu amigo Leone, boa De noite a terno e todos. gravata? Terno e gravata. Pois é, terno e gravata. Vamos Eu lá. diria que algumas questões do ponto de vista de quarentena são positivas e outras negativas, né? Exatamente. E eu não estou aqui na minha casa no dia de hoje, não estou com essa bela imagem de fundo que você aparenta aí do seu escritório na sua casa, mas eu vim me refugiar aqui na casa dos meus sogros, na região de Jacareí, que é vizinha a São José dos Campos, para que, né, a Cecília, né, que tem 1 ano, na verdade 2 meses, consiga melhor nos ajudar nessa tarefa entre trabalho, live, questão acadêmica, enfim, a gente tem que se socorrer da família, que é, para mim, pelo menos, algo que é mais importante nesse momento aí de Covid-19. Não tenha dúvida. O amigo Calcine está aqui, ele realmente ele falou algo que é muito importante, né? E talvez quem nos acompanha não tem essa noção, né? O quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica ao direito. E ele está num momento muito importante da família dele, né? E lógico que muitas vezes a gente acaba colocando em segundo plano a família, o que nunca deve acontecer. Eu acho que nesse momento, se algum aprendizado a gente extrair desse momento, é que realmente a gente tem que dar valor para as pessoas para as coisas e pessoas que realmente mereçam valor. Então, você está certíssimo, amigo. Acho que é isso mesmo. Tem que cuidar da sua família, que é o nosso maior bem, é o bem mais precioso que nós temos. Primeiro, mais uma vez, aí, agradeço a live, né, a companhia dessa noite. Espero que o pessoal Imagina. consiga aproveitar aí os ensinamentos, as orientações, tudo que está acontecendo. Marcelo Marinelli, meu sócio, Marinas presente, né? Meu sócio e amigo pessoal do Calcine presente. Sabia que ele vai fazer uma live? Deixa eu falar, Calcine, vai fazer uma live com o Bonazar, que é outro grande professor lá do Damásio, falando, acho que de Roma, de alguma coisa assim. Nada jurídico, né? Agora ele virou youtuber agora. Ele virou isso aí agora. Agora ele virou das mídias sociais E agora. papai, que não se esqueça, né? E papai também. Papai agora tá nessa agora. Tá nessa aí de... Agora quer fazer graça nas mídias sociais. E aí, meu amigo, me conta como essa história de julgamentos virtuais, online, ou pouco importa o nome que a gente dê. Falei que eu marquei, né? Hoje, inclusive, eu liguei lá na secretaria e obtive algumas informações. Tá todo mundo angustiado, tá todo mundo aí ansioso na expectativa e queria, até como assessor de tribunal, que desse considerações iniciais do porquê disso, qual é o grande objetivo, se tem prejuízo. Acho que essa introdução, eu acho que ela vale a pena para a gente iniciar a nossa live. Bom, Leone, antes de mais nada, agradeço o convite. Você que para mim sempre foi um espelho, né? Uma pessoa que sempre inspirou. Eu acho que o pessoal que está chegando, o pessoal aí que já tem um pouco de bagagem, a mim em particular como professor, não por isso que hoje, a seu convite como coordenador na pós no Damásio, eu tenho o privilégio de estar ao lado de grandes professores aí, junto lá com nossas aulas de pós-graduação, focado sempre na parte ali recursal, que é a minha especialidade hoje como assessor no Tribunal de São Paulo. Então, só tenho a agradecer a você e ao seu público pelo carinho e também pela oportunidade. Curiosamente, hoje nós tivemos a primeira sessão, tá, virtual do TRT de São Paulo, e coincidentemente foi na turma que eu hoje trabalho, junto com o Dr. Armando Pinheiro, que é presidente da 10ª turma, e foi uma sessão virtual. Tá? Ela foi uma sessão que iniciou com o julgamento de 500 processos, que é basicamente a média que nós trabalhamos na nossa turma, tá? Porque nós temos sessões quinzenais e não semanais, tem turmas com periodicidade um pouquinho maior, outras menores, então cada uma faz aí de acordo com o que seja melhor para fins de organização, tá? Ao que tive conhecimento, foi um sucesso, tá? O nosso tribunal está usando a plataforma que foi disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, embora nós saibamos, que não há uma padronização ainda em relação ao tipo de plataforma a ser utilizada. Então, a exemplo aqui do estado de São Paulo, nós temos o TRT2, que usa a plataforma disponibilizada pelo CNJ, e o TRT da 15ª região, que fica sediado em Campinas,
usando o Google Match. Então, quer dizer, na minha opinião, talvez melhor fosse haver uma padronização, como já existe, por exemplo, com a questão do PJE, mas saiu agora uma resolução por parte, inclusive, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, permitindo, inclusive, que os tribunais regionais possam fazer a opção de acordo com o sistema de videoconferência que acharem por bem. Tá? Então, eu queria dar essa primeira notícia a todos os seus telespectadores que acompanham aí seu perfil no Instagram, que nós iniciamos realmente a conclusão já de 500 processos, tá? Só na minha turma nós temos uma expectativa de julgar mais ou menos 3 mil processos ao longo desse mês de maio, tá? Então nós estamos aguardando que as demais turmas, como também a própria SDI, aí tem várias SDIs dentro do tribunal, também iniciem o julgamento virtual para que nós retomemos de uma forma gradativa, então, vamos dizer assim, né, o dia a dia da advocacia dentro dos tribunais, que você muito bem sabe que é um especialista no assunto e que, inclusive, faço questão sempre de indicar, quando me pedem aí, né, um especialista da área que realmente atua como deveria ser e como deve ser agora, inclusive, nesses julgamentos virtuais. Então, mais do que nunca, eu acho que ele chegou esse momento muito importante, muito oportuno, para que a gente possa, então, retomar os trabalhos dentro dessa nova realidade. Meu amigo, eu vou fazer algumas perguntas. É lógico que da minha militância prática, eu queria que fique à vontade para responder como está na prática, ou se o tribunal já resolveu ou não resolveu, mas são preocupações nossas de quando a gente recebe uma demanda de fazer uma sustentação oral. Então, eu tenho um cuidado muito grande, primeiro, lógico, de estudar muito o processo, conhecer de maneira detalhada e aprofundada o processo. Só que a gente sabe a importância no meio físico, vamos dizer assim. É lógico que a polêmica do nome, bastidores, ou conversar com desembargadores, vamos usar o nome que todo mundo conhece, os memoriais. Né? Então, que a gente ir lá no gabinete, entregar os memoriais, poder conversar com o desembargador. Né? E a gente sabe que, na prática, tem desembargador que recebe, tem desembargador que não recebe, mas aqueles que recebem e a gente pode conversar, realmente essa parte é muito importante, eu acho fundamental. Esse contato físico, poder conversar, porque a gente sabe, o volume de processo que vocês têm, o volume de demanda é muito grande. Entenda a diferença. O advogado está focado naquele processo, entende? Ele está extremamente focado. Já vocês não, vocês têm, veja, 500, 1.000, 2.000, 3.000 para julgar. Então, realmente, é lógico que naquele momento, a atenção é maior do advogado em relação aos assessores, em relação aos próprios desembargadores, o que é natural. Entende que é natural, que é o processo que o advogado está bem focado. Muito bem. Vai ser possível fazer algum tipo de memoriais virtuais? É óbvio, a gente não vai ter o contato físico, mas como é que vai ser? Como eu conversei hoje, você manda e-mail, não manda e-mail, vai ter uma plataforma, usa a mesma plataforma, isso vai ser lido, não vai ser lido, vai depender do desembargador, vai depender da turma. Como é que vai ficar a questão dos memoriais escritos, agora memoriais virtuais, né? Maravilha. Então, já te dando essa resposta, coincidentemente, desses 500 processos que foram julgados, ninguém apresentou memoriais. Nesse formato digital, nesse formato que a gente imagina e inclusive aconselha que seja feito doravante, ou seja, os processos eles foram repautados, porque eram processos pautados antes da pandemia do Covid-19 e voltaram realmente à sessão e nesse momento realmente não se apresentou, né, o que a gente chama de memorial, para que pudesse passar, então, uma informação um pouquinho mais objetiva. Então, na minha opinião, perde muito o advogado, por conseguinte, perde muito a parte, porque, na verdade, a gente acaba trabalhando em volume. Não é só o Tribunal de São Paulo, qualquer tribunal regional, até porque agora a expectativa de um tsunami de novas ações é muito grande, e de parte do primeiro grau para o segundo grau, né, houve realmente um represamento de muitas sentenças judiciais e realmente essas 2 semanas que vieram para aliviar um pouco, pôr a casa em ordem, nós imaginamos que tudo vai mudar a partir do momento que os prazos começaram a retomar, né, a sua contagem na segunda-feira. Então, os memoriais agora são fundamentais. Tá? Eu acho que o recurso, tal como ele é posto, ele acaba sendo enquadrado como qualquer outra peça que está lá para a gente poder fazer análise e, naturalmente, o respectivo julgamento. Isso todo mundo faz e você não tem qualquer tipo de diferencial para obter uma probabilidade, um resultado mais
produtiva. Então, o correto é o que eu sempre falo e venho falando nos meus cursos que eu faço de forma corporativa, tá? É que uma vez distribuído esse processo no tribunal, ato subsequente, já como acontecia no sistema presencial, o advogado tem que tomar essa iniciativa de fazer esse peticionamento, e agora mais do que nunca os memoriais precisam ser protocolizados, porque não era uma praxe que a advocacia até então utilizava, porque do contrário você não vai conseguir passar a informação. Então, uma vez que os memoriais sejam protocolizados, você tem que também levar essa informação via e-mail institucional do gabinete. Tá? É claro que algumas pessoas têm uma proximidade um pouquinho maior com algum desembargador ou com alguma assessoria, mas para os canais oficiais, isso se faz da maneira de e-mail institucional. Então, lá no próprio tribunal, hoje existe todos os e-mails de todos os gabinetes, que você já pode, de antemão, fazer a apresentação, então, dos seus memoriais, inclusive com esses embargos entregues e auriculares, agora minutados, nessa versão de e-mail, tá? E a dica que eu deixo aqui, já te passar a bola novamente, é que vocês comecem a utilizar sistemas hoje de Visual Law, né? Eu venho pegando muito nessa tecla de Visual Law, ou seja, ferramentas que estão hoje disponíveis, um belo de um QR Code, por exemplo, que você possa colocar isso na sua peça, tá? E aí, assim como você o faz muito bem nos vídeos que coloca no YouTube, fazer realmente uma exposição com uma palavra assim, né, dita, conversada, para que então nós consigamos obter, né, vamos dizer assim, um conhecimento um pouco mais detalhado do assunto do que aquilo que está efetivamente no papel. Então, respondendo a sua pergunta, é fundamental, ainda mais agora no julgamento virtual, e que vai se dar naturalmente por volume nesse primeiro momento, que o advogado se antecipe e faça essa apresentação assim que o processo chegar no tribunal. Se ele já lá estiver, ele já tem que ter essa responsabilidade de conversar com toda a turma jogadora, relator, revisor e terceiro juiz, para que então ele possa passar então as informações como ele realmente deveria fazê-lo, inclusive já no sistema presencial, né? Mas eu vi que muitos, na verdade, não fazem, agora vão ser obrigados a fazer no sistema virtual. Olha, meu amigo, brilhantes explicações, informações, dicas valiosíssimas, né? Além de um amigo, um grande professor, mestre pela PUC, nota 10, isso vale a pena falar, porque realmente... Imagina! E dá cursos de excelência, cursos corporativos de excelência. Então, realmente, é alguém que é uma grande referência no país hoje de militância nos tribunais. Então, é algo que a gente sempre está aprendendo e angariando informações. No escritório, estávamos preparando, né, esses memoriais, com certeza, mas é interessante, a gente já tinha debatido isso, né, a questão do QR Code, do vídeo e tudo mais, mas então já me animou mesmo, já me incentivou para preparar isso também, deixar ele bem didático, deixar ele claro, né, direto ao ponto, com raciocínio, que eu acho que ele acaba sendo fundamental. Bom, um outro debate que se tem, né, é lógico que para quem sustenta oralmente, você tem todo aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquela expectativa, mas a hora que você chega lá no púlpito, você chega e você coloca suas coisas lá e você sustenta. Eu já tive muito isso, né? Quando você aprende a ter o feeling dos desembargadores, você começa a conhecer a turma, o desembargador, você tem o momento de você levantar a voz, de você abaixar a voz, de você fazer a pausa estratégica, de você construir o raciocínio, usar os 10 minutos, podendo prorrogar por mais 5, ou seja, a sustentação oral, o ato em si considerado. E muitos dizem, e hoje o servidor falou o seguinte para o escritório: olha, você vai ter a sessão de julgamento virtual, que vai demorar, sei lá, uma semana, e aqueles advogados que solicitaram a sustentação oral, o processo vai ser retirado de pauta, e aí serão as sessões telepresenciais, e o advogado, no e-mail cadastrado, ele vai acabar recebendo justamente as informações, horário, etc, etc. Pergunto, e é algo que eu recebi já de grupos de advogados, que você já chegou ao seu conhecimento também essas dúvidas. Há uma resistência muito grande da advocacia com tudo isso que envolve a videoconferência e tudo mais, né? Depois eu vou dar meu ponto de vista, né, do que eu penso, mas uma questão um pouquinho mais pragmática. Será, e muitos advogados falam isso, que vai ser possível a sustentação oral com o feeling do presencial, com o sentimento do presencial? Será que o poder de convencimento vai ser o mesmo ou simplesmente vai ser algo, um ato processual de cumprimento de tabela que nada vai afetar o julgamento? Cheguei até a receber
que se a sustentação oral, que eu discordo, evidentemente, pouco influenciava ao julgamento, o que eu discordo, porque quem não faz sustentação oral, né, se dedica, etc., será que as sustentações orais por videoconferência de maneira virtual vão verdadeiramente surtir efeitos processuais no sentido de influenciar o julgamento? Qual foi o feeling dessa experiência e como que vai ser a questão das sustentações orais? Bom, para te responder essa pergunta, que é excelente, inclusive obrigado pelo questionamento, tá? Eu vou ter que fazer uma comparação com o sistema presencial para o que nós esperamos que aconteça no julgamento virtual. No que diz respeito ao presencial, e aí pegando dados que eu tenho conhecimento, tá? Por exemplo, na 10ª turma, de 500 processos, mais ou menos 20% são colocados como sustentação oral, sejam elas de uma maneira simples ou duplas. Tá? Então nós temos mais ou menos 100 processos, fora aquelas pessoas que chegavam de última hora, que não vai acontecer agora com o julgamento virtual, né, para fazer a sustentação. Então dessas 100 pessoas que em tese faziam sustentação, em torno de 10% geravam eventualmente um pedido de vista, eventualmente uma retirada de pauta, e menos de 5%, são dados que eu apurei junto com a turma em que eu trabalho, tá? Realmente acaba impactando no desfecho da decisão. Então, em termos de probabilidade, já era muito reduzida a mudança do julgamento se o advogado ele se limitasse apenas a fazer a sustentação oral. Isso no sistema presencial, tá? Se nós transportarmos agora essa ideia para o julgamento virtual, eu acredito que a tendência fique um pouquinho pior, infelizmente. Tá. Porque, na verdade, você vai estar falando sem todo esse sentimento que você bem ponderou, né, de chamar a atenção do julgador, de você perceber que às vezes ele está um pouquinho ainda na dúvida em relação àquele assunto, de repente levantar um pouco do tom da conversa, chamá-lo pelo nome. Existem várias técnicas, né, que você bem conhece e utiliza ali do púlpito, quer dizer, para poder então travar, né, aquela atenção para com o advogado e tentar transmitir uma mensagem mais objetiva. No julgamento virtual, me parece que isso vai se perder um pouco, né? Nós estamos dando aula hoje no sistema de ensino à distância e o que eu percebo é exatamente muitas vezes aquela câmera, né, do aluno desligada, que você não sabe se você está passando a informação correta ou não, se ele está ouvindo, se ele está prestando atenção, e nada vai impedir, porque no ato não fala nada, o ato número 8 do tribunal, que o desembargador simplesmente, por alguma razão, ele vai lá e clica e some a imagem dele. Ou, de repente, aparece a imagem dele, né, fixada na tela e, por alguma razão, ele está ali em tese, né, conversando, participando do ato processual, mas você não está visualizando. Tá? Então, a minha percepção inicial, embora nós vamos começar a ter o videoconferência semana que vem, aliás, semana que vem já tenho novas novidades, porque eu vou entrar como espectador mais uma vez, porque todos têm direito a entrar como espectador, é só fazer a solicitação em até 48 horas para a turma. Então eu vou perceber como é que vai ser o movimento da advocacia nesse aspecto. Mas, de novo, eu acho que perde sim, vocês estão com a razão, os advogados, desse julgamento virtual ser realmente um pouco mais distante com os julgadores, e a tendência é que o resultado não seja tão proveitoso como de fato já não era no sistema presencial. Por isso que eu sempre falo, e nós já conversamos diversas vezes, né, e por isso que gosto de indicá-lo no tribunal quando é possível, não basta só fazer a sustentação oral. Tá? O trabalho de quem faz sustentação oral começa no momento em que o recurso ele é distribuído, é um ato complexo. A sustentação oral ele é o último ato em que você, naquele momento, com a turma toda reunida, né, a turma jogadora, você consegue ali eventualmente dirimir qualquer divergência que exista, inclusive entre os próprios julgadores. Tá? Então, é a minha percepção preliminar, Leone, mas vamos ver na prática o que vai acontecer com essa questão do julgamento via videoconferência. Olha, assim, falando, a gente vai pensando, né? E, infelizmente, agora lembrando como que era o presencial, né? E a gente tem aquele sentimento que quando a gente está sustentando oralmente, e muitas vezes acontece, eu falo com todo respeito, ou o desembargador pode estar olhando para baixo, ou olhando para a tela, e a hora que você sente que um olha para você, um outro olha para você, um outro olha, quando você vê que está todo mundo parado te olhando, eu não sei nem explicar que sentimento que é. Ainda que você não vença.
mas só de você ter chamado a atenção e conseguir desenvolver o raciocínio jurídico, porque a sustentação oral, a gente sabe a complexidade que é uma sustentação oral bem feita. Não é brincadeira. Né? A gente vê que das muitas que são feitas, a gente fala com todo respeito, né? É uma ou outra que se destaca, que você realmente tem um começo, um meio, um fim, um raciocínio, a forma de você postar a voz. Então, é um ato muito bonito, né, amigo? Uma sustentação oral bem feita, quando você olha, assim, eu sempre gosto de acompanhar quem faz, assim, é bonito ver quem está sustentando, né, de maneira clara, com raciocínio lógico. Então, é um ato interessante. Eu também estou ansioso, que a gente já tem semana que vem, como é que vai ser essa primeira, né? Quer dizer, aquele sentimento, né? Aquela conquista. É um ato de conquista, né? A gente sabe o poder da oratória, da retórica. Agora, meu amigo, você tocou num ponto que, assim, eu ia perguntar, e sem citar nomes, lógico, até porque ele foi super educado, ele conversou mais de 20 minutos com o advogado do escritório. A gente debateu hoje à tarde isso. Mas ele disse, e aí conflitou com a informação que você trouxe, que num primeiro momento não daria para espectador assistir. E nem mesmo o próprio servidor poderia assistir. Aí eu levantar exatamente essa pergunta, quer dizer, e é uma dúvida. Como que fica o princípio da publicidade dos atos processuais, que tem amparo constitucional, nesses atos para videoconferência, para teleconferência? Porque, veja, está na Constituição, e a partir do momento que eu estou usando um meio virtual, a publicidade ela pode ser sem limites, né? Então, é um questionamento natural, né? Como é que ficaria? E outro ponto, todos esses atos serão gravados, a sustentação oral será gravada, como é que vai funcionar essa questão? Bom, em relação ao espectador, o ato me parece extremamente solar no sentido de que qualquer pessoa, pertencente ou não aos quadros do tribunal, né, o advogado que de repente queira assistir, né, uma sessão para ver como é que funciona na prática, antes de ele vir a fazer a própria sustentação, é um direito dele participar. Isso inclusive legitima, chancela e consagra, né, na realidade o princípio da publicidade, porque o ato ele não deixa de ser um ato público. Ele só está sendo feito por modalidade remota, né? E você restringir ou criar qualquer subterfúgio para que, então, você impeça que terceiros possam participar da sessão de julgamento, pode, inclusive, macular toda a sessão como um todo, tá? E isso gerar eventuais nulidades. Não vou citar o que aconteceu recentemente no STJ por uma questão de ordem política, tá? Mas ali, percebam que o próprio Tribunal de São Paulo já corrigiu esse problema, né? Casos em que, na verdade, mesmo que não haja sustentação oral, como é o caso de embargo de declaração, agravos de instrumento, por exemplo, no seu trabalho, eles precisam ser pautados, tá? Então, nesse aspecto, uma vez pautado o processo, qualquer pessoa, seja julgamento via videoconferência ou julgamento virtual, ela tem o direito, sim, de fazer esse respectivo acompanhamento, sob pena se discutir, inclusive, uma eventual nulidade nesse ponto, tá? Então, todos estão autorizados, mas tem que cumprir com o que está disposto no ato número 8, que é pedir essa solicitação com pelo menos 48 horas de antecedência e tomando cuidado com relação aos finais de semana, enquanto o PJE acaba realmente ficando indisponível, tá? De resto, não há problema nenhum, só que você não vai participar. Claro que você não vai levantar a mão, como acontece às vezes no sistema virtual de aula, e falar, olha, eu queria manifestar ou falar alguma coisa. Não. O ato, a palavra vai ser privativa para os integrantes da sessão e o advogado que está realmente fazendo a sustentação oral, tá bem? Sobre a gravação, embora a orientação vinda de Brasília era no sentido de que haja essa necessidade de que os atos realmente sejam conservados, até para se conferir maior lisura em relação ao procedimento, o Tribunal de São Paulo, em particular, em razão de questões de ordem técnica, não fará nenhuma gravação de nenhuma sessão de julgamento. Isso vai se aplicar tanto para o tribunal, né, na segunda instância, como também para o primeiro grau de jurisdição, naquilo em que o SEJUSC ou aquelas audiências iniciais passam, então, a ser
realizadas. Então o advogado ele não vai ter aquele direito, tá, de ter acesso a essa gravação e eventualmente utilizá-la para uma eventual impugnação. Aliás, o advogado ele tem o direito de gravar a própria sessão por meio do smartphone, por meio de programas que está no próprio desktop, enfim, isso não impede dele fazer gravação. Aliás, já está no CPC isso, embora nós saibamos que há uma resistência quando o ato era presencial. Exatamente. Mas hoje no sistema virtual não há nenhum impedimento. Aliás, se aconselha que se faça isso, mas para a questão de, se der algum problema no momento que você estiver sustentando, você ter direito, eventualmente, de poder concretizar o seu ato. Tá? Amigo, olha só, acho que você tá acompanhando tudo isso também, eu estou nos grupos de advogados e tenho que levantar essa questão, né? Sem citar nomes, sempre falo com todo respeito, mas sempre. Grandes advogados completamente contra todos esses atos, né? Todos esses atos de videoconferência, de maneira virtual. E me fez lembrar, é lógico que o momento era outro, mas me fez lembrar a época da implementação do PJE. Minto, vamos começar lá atrás, do fax, depois do PJE, quer dizer, todos esses momentos de inserção de e-mails eletrônicos. Isso sempre gera muita polêmica. E muitos advogados dizendo que não vão aceitar, que não vão cumprir, que vão impugnar, alegar até nulidade, por violação até, olha só, de acesso à justiça, de amplo acesso à justiça. Eu acho que isso vai longe, né? Eu vou dar meu ponto de vista, né? Eu queria ouvir também a sua opinião. A gente já conversou já sobre isso, mas se me perguntarem o que é o melhor, o melhor é óbvio que é o presencial. Mas é uma discussão que não tem essa discussão, entende? Porque assim, se a gente pensar o que é o melhor, é não ter a pandemia. Você entende? É uma discussão inócua, né? O melhor é o presencial. Não adianta falar que o melhor é o presencial. Não adianta. E a gente não sabe, eu estava vendo agora no jornal, a gente não sabe quando que isso vai passar. Na visão mais otimista, estão falando que vai voltar ao presencial setembro, outubro. E outros já estão dizendo ano que vem. Então, assim, a gente não tem data. Não existe data na realidade do Brasil. Então, veja, será, meu amigo, que também essa resistência toda não envolve uma resistência natural do ser humano a mudanças? Porque os argumentos que eu estou lendo valem para a primeira instância e valem para o tribunal. Primeira instância então nem se fala. Questão de instrução, que absurdo instruir por videoconferência, etc, etc. E partindo da premissa que, mas você imagina a fraude, você imagina montar o depoimento que se fala, colocar até um roteirinho do lado. Mas veja, se o presencial não evitou as fraudes, muito menos a videoconferência, ou seja, quem pratica fraude, pratica presencial, telepresencial, espiritual, sempre brinco, pratica fraude em qualquer meio que se coloque. Então, será, e aí é um debate, é uma discussão, que passando por essa situação, implementando tudo isso na prática, será que esses atos não possam trazer vantagens, especialmente com celeridade, efetividade, razoável duração do processo, como disse o grande Kazuo Watanabe, o acesso à ordem jurídica justa? O que você acha dessa visão um pouco mais acadêmica, numa visão mais macroscópica disso? Bom, eu sei que não será fácil, primeiro, vai ser um desafio a todos, não é só para a advocacia, para o próprio Poder Judiciário, até porque quanto mais o processo sobe, vão chegando nos tribunais superiores, maior a dificuldade do ser humano em lidar com a tecnologia. Eu tenho certeza que muitos são os juízes, desembargadores e ministros que talvez nunca fizeram uma live como nós estamos aqui a fazer no dia de hoje e jamais pensaram ou conceberam participar de um julgamento que fosse no sistema telepresencial. Tá? Então eu acho que a dificuldade ela é para todos e assim como você bem falou, né, desde a época do fax, passando pelo PJE, chegando agora pelo julgamento virtual, nós vamos ter realmente essa resistência frente àqueles que já estavam acostumados com uma situação posta. Mas eu vou pegar exatamente a situação do Covid-19 e usar basicamente a mesma lógica que o próprio Supremo Tribunal já utilizou, corretamente ou não, para validar, pelo menos uma boa parte, até as próprias medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal. Me parece que o direito individual de ou de uma categoria, ou de uma associação, esse direito jamais pode sobrepor ao interesse da coletividade, muito menos
ao interesse de que nós tenhamos realmente uma prestação jurisdicional sendo executada dentro do possível, em tempo e modo, né? Esperar retornar, né, como agora o ministro Toffoli disse que os servidores lá no Supremo poderiam fazer teletrabalho até 2021, né? Exatamente, exato. Esperar retornar sem uma definição, à luz no fundo do túnel, é apostar numa incerteza muito grande e, naturalmente, numa injustiça ainda maior, sejam para trabalhadores, sejam por parte das empresas. Eu acho que isso não é bom para nós do judiciário, não é bom para a advocacia e muito menos para as partes. Então a gente respeita essa opinião das pessoas que criam essa resistência e que vão alegar naturalmente a questão da nulidade, mas me parece que o bom senso, e nem precisa ser, né, ministro, desembargador para que pensar dessa maneira, mas me parece que o bom senso do interesse geral ele tem que realmente prevalecer em relação ao individual, porque do contrário o nosso trabalho vai ser inócuo, nós vamos desperdiçar tempo, dinheiro, né, e investimentos que estão sendo feitos, não só para o Tribunal de São Paulo, mas por todos os tribunais do Brasil afora, em tentar dar, né, um retorno ao jurisdicionado para que ele possa, nesse momento principalmente, né, ter uma resposta em relação às suas questões, né, controvertidas. Mas simplesmente vir alegar que vai haver uma nulidade, porque não houve uma publicidade, etc, etc, eu acho que acaba chovendo no molhado e, com todo respeito, hoje, presencialmente, em termos de tribunais, é a grande minoria que realmente participa desses atos que são efetivamente públicos. Porque, do contrário, hoje o advogado, felizmente ou não, aí não fazendo nenhum juízo crítico a respeito disso, ele se limita a apresentar o recurso dele e aguardar o julgamento para depois, se for o caso, apresentar os embargos de declaração, né? Fora isso, né, o inconformismo acaba sendo natural e eu acho que essa situação do julgamento virtual vai aumentar, né, mais um argumento para que essa discussão ainda ganhe contornos ainda maiores. Mas me parece que vai ser rechaçado. Assim que nós tivermos o primeiro caso de alegação de nulidade, eu acho que isso chega logo nos tribunais superiores e já deve ser pacificado com a maior brevidade possível, até para poder passar um sinal. Olha, todo o judiciário vai se espelhar desta maneira, então essa alegação, pelo menos, ela não vai ser acolhida para se justificar a nulidade dos atos processuais. É lógico, né? Muito se debate, eu vi até comentários aqui embaixo, e em nenhum momento a gente está afastando esses argumentos que procedem. Ah, mas não é todo advogado que tem equipamento eletrônico, não é toda a parte que tem a questão da qualidade da internet, pensando numa realidade Brasil que tem dimensões continentais, eu não posso obrigar. Esses argumentos todos procedem. Mas é o que eu falo, primeiro, agora fazendo reflexões mais assim. Muita gente fala tem que ter fé inabalável que tudo vai voltar, mas vai voltar como? Muitos já dizem que a sociedade não será mais a mesma, as relações não serão mais as mesmas, a gente vai ter que reconstruir tudo e muita coisa, né? E outra, contribui, e fala agora de militância prática, para a efetividade do processo, a gente postergá-lo por mais um ano, por mais 2 anos, mais 3 anos. Meu amigo, você lembra, e falando com todo respeito, Vara, que marcava a primeira audiência para 1 ano e meio depois da primeira audiência. E depois remarcava para mais 6 meses ou mais 1 ano. Pergunto, que ser humano que lembra com riqueza de detalhes depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 1 ano... Então, se a gente ponderar os interesses e tivermos razoabilidade, proporcionalidade, bom senso, pensando em efetividade do processo, é lógico que não existe a teoria, mas a teoria do menos pior, quer dizer, não vale a pena enfrentarmos e tentarmos a prática desses atos por videoconferência, de maneira virtual, e quem sabe isso possa trazer aspectos positivos para evitar o processo e que isso contribua até para a criação de uma regra, criação de um procedimento. A gente está, todo mundo, obrigatoriamente natural, mas estamos saindo da zona de conforto. Está todo mundo estudando, está todo mundo pensando, e eu acho que é muito louvável te ouvir, porque você está nesse momento do lado do tribunal, que o tribunal está efetivamente preocupado não com o volume de processos, mas com os seres humanos que estão por trás dos processos. Quer dizer, ele sabe e entende que essa demora ela causa prejuízos nefastos à efetividade do processo e à promoção da justiça. Então, eu acho que o tribunal, por mais que eu tenha regras polêmicas e que isso não tenha
total aceitação. Até aí tudo bem, mas assim, é o tribunal saindo da zona de conforto em prol da solução das lides. O que eu acho isso muito louvável. Errar e acertar, isso faz parte. Eu recebi um texto agora do Mário Sérgio Cortella, e eu acho que é isso mesmo. Hoje a gente está no momento que todo mundo está atacando pedras em todo mundo. No poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Eu acho que agora é muito mais um momento de união, de fraternidade, solidariedade, de altruísmo, para que juntos a gente possa enfrentar tudo isso da melhor maneira possível, né? O que você acha sobre isso? Bom, eu vou usar esse argumento que todo mundo fala da história do acesso à internet, né? A história do acesso à internet, porque ela é uma velocidade ruim, inclusive onde eu estou, é péssimo, mas estamos aqui enfrentando esse desafio, né? O acesso é ruim, a pessoa não sabe operacionalizar, de repente, um sistema remoto. E aí eu pergunto, quantos são os milhares de advogados, mesmo quando estão nas capitais, tá, dos grandes estados, que realmente têm acesso a, por exemplo, tá, tribunais como São Paulo, tribunais como de Campinas, os grandes tribunais regionais e principalmente os tribunais superiores. Quantos são os advogados que realmente têm condições, do ponto de vista de logística, de custo que o cliente vai arcar, que ele realmente vai ser ouvido, se direcionar, por exemplo, para um gabinete de um ministro, TST, e conseguir passar uma mensagem, seja inclusive de uma sustentação oral, seja por via de realmente apresentar os memoriais. Quer dizer, essa limitação ela acaba sendo muito maior do que, por exemplo, você se dirigir a um centro, né, perto da sua cidade, ou, de repente, no outro bairro, em que você tem uma condição na logística do acesso remoto para poder passar, então, a informação sem implicar deslocamento, custo e logística. Então, esses argumentos de que, realmente, o sistema virtual, ele peca na questão da internet, porque muito pessoal foca na história da internet, tá? Então, coloquem na ponta do lápis quanto custa sair do interior de São Paulo, do interior, de repente, de lugares limítrofes, vir até aqui nas capitais, pegar um voo para ir para Brasília, ficar hospedado muitas vezes em hotéis caríssimos, né? Ser recebido por um desembargador, por um ministro, o tempo que você vai ter, o custo da logística, sendo que, na verdade, tudo isso vai ser mitigado agora pelo sistema virtual. Então, de novo, e respeitando, claro, as posições que são no sentido em contrário, eu não vejo nenhuma lógica, nenhuma pertinência, e aqui, para te devolver a bola, eu trago um dado que é concreto. Quanto mais o processo fica paralisado dentro do Poder Judiciário, maior a chance do julgamento das matérias sofrerem modificação de entendimento. Eu vou trazer o caso real, por exemplo, da UJ 394 da SDI1, que está pendente de revisão desde a época da reforma trabalhista. A SDI já julgou, para quem não conhece essa história, os reflexos das horas extras, os DSRs, uma vez já majorados, geram novos reflexos. A SDI já julgou isso daí, só que está para o pleno agora definir a questão da mudança da orientação jurisprudencial. Nesses 2 anos, há um pouquinho mais que já passou a questão do sobrestamento dos processos nos tribunais, o que eu percebi, Leone, foi que até então, quando o processo chegou, outros temas, porque esse é um, né? Outros temas teriam uma solução dentro daquela realidade de entendimento que vigia. Passados 2 anos depois, o entendimento em alguns momentos, né, em alguns temas, perdão, mudou por completo. O cara tinha direito a ganhar, de repente ele passa a perder e vice-versa. E então isso acaba sendo realmente, na minha opinião, antiprodutivo, né? Você ficar com o processo aguardando uma definição que não depende de nós, para que então, né, esse processo possa seguir o seu curso natural e naturalmente isso acaba se perdendo de uma maneira absurda, né? E aqui só trazendo mais um exemplo, a história da MP 905, dos juros de mora, né, 1%, né, mais 0,5% poupança, a história do IPCAE versus TR. Quantos não são os julgamentos que foram afetados por conta da pauta ter sido publicada antes, né, dessa situação toda, e agora ficar aguardando eventualmente ser publicada nessa pauta virtual. Então, tudo isso vai mudar o cenário e é de um lado para com o outro. Não há, vamos dizer assim, um só que vai ser favorecido e o outro que vai ser prejudicado. Ambos, na verdade, vão sofrer com relação a isso. Então, só estou dando 2 exemplos reais
tá? Atualização do crédito trabalhista e a história do DSR, para vocês verem que quanto mais o processo fica parado, pior é para todo mundo. Olha, meu amigo, eu fiz uma live agora recente com um juiz, um amigo nosso, tudo. Ele falou que ele fez em Minas Gerais, né? Uma audiência por videoconferência. Ele usou, eu não lembro agora se ele usou o Webex ou se ele usou o Zoom ou o Microsoft Teams. Eu não lembro, mas foi um desses, né? E tava todo mundo ansioso, porque acho que foi uma das primeiras audiências telepresenciais ou virtuais lá em Minas, né? Ele falou que ele teve uma experiência muito positiva, né? Positiva mesmo, quer dizer, e no caso, curioso, ele gravou, né? Ele conseguiu gravar justamente a audiência. Ele falou, olha, inclusive, se porventura houver algum tipo de dúvida, a gente pode até periciar essa gravação. Olha que interessante, quer dizer, levar para perícia a gravação para identificar até que ponto se falava com a verdade, se não falava com a verdade. Te dou outro exemplo concreto. Veja, o escritório vai encarar de frente tudo isso. A gente está se programando para encarar a primeira instância, a segunda instância e vamos encarar de frente, né? Eu estou fazendo, amigo, reuniões com os meus clientes e já entraram muitos novos agora, em decorrência agora da pandemia, quantos perderam emprego. Então, entraram várias reclamações trabalhistas, né? E a primeira reunião sempre sou eu que faço. Então, eu que faço a reunião, a gente marca e estou agendando. Estou agendando ou no Skype ou no Microsoft Teams, pouco importa. Confesso que eu ainda uso mais o Skype. Tá bom. Atendi uma, porque tem um comentário aqui embaixo, eu queria abordar uma experiência prática. Que assim, a cliente era tão humilde que ela mal conseguia falar, assim, sabe? De concordância verbal, concordância nominal. Ela tinha um smartphone, mas assim, mais baratinho que tem e tudo mais. Por que eu estou contando essa história? Eu falei que eu queria, porque queria fazer a reunião por Skype. Aí, mas como é? Bom, resumo. Fizemos a reunião por Skype e no meio ela falou assim, nossa, eu não sabia, primeiro, que meu celular fazia isso e segundo, vou fazer agora com pessoas da minha família. Vou fazer agora também por Skype. Por que eu estou contando toda essa história? De novo, eu bato na tecla. É óbvio que a gente não pode partir da premissa que todo mundo tem condições, etc, etc. Que é um argumento até repetitivo demais, né? Só que, ao mesmo tempo, é o que eu bato no tecla, essa resistência natural do ser humano a mudanças. Isso é estudado, a psicologia estuda. Não adianta. Todo mundo, todo ser humano gosta da zona de conforto. Por uma razão muito simples. Porque conhece a zona de conforto. Porque já está adaptado, sendo positivo ou negativo. O que eu percebo é que qualquer mudança que vem, muita gente simplesmente, meu amigo, fala que vai dar errado. Mas como é que fala que dá errado sem ter passado? É isso que na minha cabeça eu não entendo. É igual na nossa vida. Ah, e se eu seguir esse caminho não vai dar certo. Eu falo para muitos alunos meus, mas você tentou? Ah, eu sei que concurso para mim não daria certo. Você é concursado. Eu falo, mas você tentou? Você chegou a estudar? Prestou algum concurso? Ah, e advogar em tal área, eu tenho certeza que não daria certo. Mas por quê? Porque tentou, teve a experiência prática. Não... E se porventura a gente enfrentar tudo isso e concluir que deu errado, pelo menos a gente tem a certeza que deu errado porque a gente enfrentou. Mas a gente teve a experiência prática de uma grande tentativa nesse momento que realmente, como eu disse, é algo que ninguém pode falar. Ninguém pode falar que estava esperando algo dessa magnitude. E mais, meu amigo, as grandes potências do mundo estão patinando. Vide Estados Unidos e vide Reino Unido. Ou eu estou mentindo? As grandes potências, elas não estão sabendo lidar direito com toda essa situação. Então, pelo menos a gente percebe, e é admirável isso, quer dizer, a Justiça do Trabalho, sabendo da sensibilidade da área, que era uma área de muita eletricidade social, de responsabilidade social, mas preocupada com a promoção da justiça, ainda que adaptada nesse momento realmente muito delicado que estamos passando, que estamos vivendo, né? Não, perfeito. Você falou tudo aliás, eu sei que a gente não vai conseguir esgotar a matéria, estou vendo aqui por causa do horário,
Mas eu queria, em nome do tribunal, embora não possa falar em nome do TRT de uma forma geral, me colocar à disposição de todos os colegas que estão aí nos acompanhando, né, para poder, dentro do possível, passar essa diretriz, né, institucional, que eu sei que para muitos ainda é uma novidade, e eu percebi hoje com o julgamento virtual na turma, né, poucos foram realmente os casos em que se pediu a solicitação da sustentação oral via videoconferência. Então, eu sei que no primeiro momento vai ser impactante, mas a gente tem que unir forças, né? O judiciário com a advocacia, junto com as entidades de classes, todas, na verdade, fazendo um coro só, até porque, né, o trabalho que sempre foi criticado de um tempo para cá, inclusive sendo colocada com a peste de ser extinta, eu acho que ganha um momento imprescindível, uma oportunidade única para que então a gente possa ressurgir, inclusive mais fortalecido do que nunca, tá? E aí a gente conta com quem? Com vocês, né, da advocacia, que na verdade é que justifica todo o nosso trabalho aqui no tribunal, porque na verdade a gente não está em lados opostos, como muitos aqui às vezes apregoam, né? Ideia. Nós estamos em lados complementares, e nada melhor do que um excelente advogado, como é o seu caso, Leone, para que nós, dos judiciários, possamos entregar uma tutela jurisdicional também com uma qualidade que se espera. Então eu faço aqui um apelo no bom sentido, que nos procurem. Isso já era uma coisa muito diminuta no presencial, as pessoas não frequentavam os gabinetes, não iam até o tribunal, se limitavam muitas vezes a fazer o protocolo do RO, e aguardar o julgamento depois da sessão de julgamento, mas eu acho que o momento, mais do que nunca, é de aproximação, tá? De criar realmente quebrar essa barreira, né, do remoto e realmente buscar esse aprimoramento que me parece pertinente, não só para a advocacia, mas sobretudo para o judiciário, e quem vai ganhar no final das contas, que é a parte mais importante, é o jurisdicionado. Então, estou aqui à disposição para quem quiser, tá? Depois eu deixo aqui meu contato direto para que as pessoas possam me procurar, se assim permitir, para que a gente possa, então, estreitar. Eu vou deixar só o próprio, né, o contato aqui do Instagram é Ricardo_Calcini, tá? Vocês podem passar depois no direct. Tem site também, não tem? Tem o site também, www.ricardocalcini.com, tá? E o pessoal que quiser conhecer um pouco mais dessa dinâmica, na próxima terça-feira, das 19 às 22 horas, eu vou traduzir esse curso que eu sempre fiz no sistema presencial dentro dos escritórios, agora no sistema, né, remoto, porém focado nessas novas tecnologias. Então, pessoal que desejar conhecer como é que funciona um pouquinho melhor, não só dessa advocacia nos tribunais, mas ajustado agora com esses julgamentos, sejam virtuais, sejam por via videoconferência, fica o convite aqui para que a gente possa conversar, e nós vamos conversar de tudo, né? Desde quando faz a elaboração do RO, para que ele realmente seja um RO de impacto, tá? Até o momento da efetiva sustentação oral no julgamento telepresencial. Tá bem, Leone? Meu amigo, agradeço. Foi uma live memorável. Foi uma live diferente, né? A gente falou de um tema novíssimo. Não sei nem se pode usar essa palavra, é um tema da ordem do dia que eu gosto muito de utilizar. Realmente a grande angústia hoje com a volta dos prazos, especialmente da advocacia. A gente está com muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Isso naturalmente está tirando o sono de todos. A gente já está preocupado com tudo que está acontecendo, mas eu vi muita gente, poxa, como é que eu vou advogar nesse novo sistema? Eu também estou super ansioso, como todo mundo está, mas eu acho que a ideia é a gente vamos encarar de frente, vamos respeitar, lógico, as determinações. E o que você tocou é fundamental. Está até no novo CPC, o CPC 2015 ou CPC, o princípio da colaboração, da cooperação, da aproximação entre as partes, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Gratidão, a gente tem que ser grato. Além de um amigo, você tem extremo domínio científico e experiência prática, o que acaba sendo fundamental para um grande profissional. Então, para mim, foi passou muito rápido. E a gente tinha falado, não, vamos fazer 20 minutos, né? Só não imagina, falamos 1 hora e passou realmente muito rápido. Realmente, gostei dos comentários também, porque em nenhum momento a gente está aqui só para falar coisas que as pessoas querem ouvir. Não, a ideia é a gente trazer os esclarecimentos e as reflexões. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com quem nos acompanha. Muita gente gostou, muita gente
falou que as dicas foram valiosíssimas, eu já esperava isso. Então, agradeço mesmo, a sua contribuição foi fundamental. E nesse momento agora de pandemia, eu acho que a gente tem que doar aquilo que está ao nosso alcance. Então, estamos doando tempo, né, de maneira gratuita, conhecimento, para que a gente possa juntos aí saber enfrentar todo esse problema e a gente, lá na frente, a gente lembrar que a gente contribuiu. Eu acho que essas lives elas servem para isso, amigo. E pelo amor de Deus, vai cuidar da sua família, que você tem que cuidar da sua família, que você continua trabalhando demais. Vai lá que, né, tá lá, você tem gente te esperando aí com muito amor e com muito carinho e querendo bastante atenção. Dê essas palavras finais. Fechado. Da minha parte, gratidão, meu amigo. Gratidão mesmo. Imagina, Leone, de novo reitero agradecimento a todos que estão nos acompanhando. Infelizmente eu não consegui ver aqui os comentários porque eu estou no meu celular. Então, assim, depois, se alguém quiser me passar alguma coisa em particular, só me mandar inbox ou via direct, fique extremamente à vontade. E eu particularmente gostei muito da nossa conversa, porque você bem colocou, né? Não é só aqui falar aquilo que o pessoal quer escutar, mas criar uma reflexão positiva. Assim como você, eu me sinto privilegiado de fazer parte desse momento, de estar auxiliando, ainda que de uma forma bem singela, né? Do ponto de vista do lado de cá, institucional do tribunal, para que a gente realmente una forças e consiga atravessar esse momento de dificuldade, naturalmente, mas que certamente juntos nós vamos buscar uma superação ainda maior. E como você sempre fala, né, tamo junto, né, e aqui eu espero, aqui encerro, já peço desculpas aqui pelo horário, encerrando então, agradecendo a você, tá, a todos aqui que nos acompanharam, e por favor, gente, fiquem à vontade, o convite está aberto, vai ser um prazer sempre recebê-los, ainda que de uma maneira virtual. Amigo, quero contar com você na nossa pós lá do Damasco, pelo amor de Deus. Já. Sem dúvida, vamos lá, sem dúvida. Vamos gravar as aulas virtuais, isso, telepresenciais, nós vamos gravar. O Damasco fez toda a preparação para os professores gravarem as aulas inéditas, agora abordando todas essas questões novas. Então tá uma pós bem bacana. Também, pessoal que está interessado, os cursos do Amigo Calcine são cursos excelentes, são cursos com muito esclarecimento prático, né? E é isso, né? Eu só tenho a agradecer. E foi uma noite memorável. O pessoal curtiu. Ah, o recado que eu estava esquecendo já. O pessoal tá falando, vai ficar salva essa live? Além de ficar nos stories 24 horas, eu vou subir lá no meu canal no YouTube. Leone Pereira. Aí vai ficar para sempre. Como que eu identifico? Vai estar assim, live no Instagram, professor Leone Pereira e professor Ricardo Calcine, e vai estar a data do lado. Fácil. Então, hoje é dia 6/5, então facilmente você vai achar lá no meu canal. Amanhã de manhãzinha já vai estar lá disponível para quem quiser assistir de novo, quantas vezes forem necessárias. Tá bom, amigo? Então tá bom. Boa noite, meu cara, obrigado de coração, tá? E vai cuidar da sua família. Boa noite, viu? Fechado. Tchau, tchau. Um grande beijo para todos. Até a próxima.